Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a celebração eucarística. Vamos falar sobre a questão do credo, isto é, eu creio. Credo na língua latina significa eu creio em português. Nosso 17º encontro. Primeiro nós vamos dar uma olhada para ver como nós encontramos nesta instrução geral sobre o missal romano. Corresponde aos números 43 e 44. E traz as seguintes normas. 43. O símbolo, ou profissão de fé, tem por objetivo levar o povo a dar seu assentimento e resposta à palavra de Deus. Isto é, tendo terminado de ouvir as leituras e a homilia, como recorda ao fiel a regra de fé, regula fidei, antes de iniciar a celebração eucarística, o rito da Eucaristia, ele vem então pronunciado. Já o número 44 diz: o símbolo deve ser dito pelo sacerdote com o povo aos domingos e solenidades nas celebrações especiais de caráter mais solene. Quando cantado, deve ser feito com todo o povo por inteiro ou talvez alternadamente. Existem algumas ressalvas de algumas igrejas sobre isso. O credo é um eco que reforça as leituras da palavra de Deus e a homilia. O símbolo não foi criado para ser recitado nas celebrações eucarísticas, não é essa a função do símbolo. Nasceu dentro da profissão de fé do candidato ao batismo. Então, nós vamos dar uma olhada depois desses dois números da norma geral do missal romano. Nós vamos comentar com vocês o seguinte: o símbolo, a função dele no início da igreja era batismal. Ele era usado, cada igreja tinha o seu símbolo, era usado para poder a pessoa, no momento do batismo, recitá-lo antes do batismo, professando a fé naquilo que ele vai receber no batismo. Então, na época de preparação desses candidatos ao batismo, fazia com que eles memorizassem este símbolo de cada igreja, e antes do batismo ele deveria recitar esse símbolo para estar apto ao batismo. Se ele não conseguisse recitar o símbolo, então o batismo que era feito na Páscoa era protelado até Pentecostes, quando ele ainda tinha um tempo para memorizar o símbolo, porque ele deveria professar esse símbolo antes do batismo. Ora, mas como nós podemos ver que foi constituído esse símbolo? Cada igreja, então, tinha o seu símbolo batismal. Num determinado momento da história da igreja, nós começamos a ver o aparecimento de algumas heresias, principalmente no Concílio de Nicéia, a heresia ariana de Ário de Antioquia, e lá naquele concílio ecumênico, que se reuniu na comunidade de Nicéia, foi feita então uma profissão de fé daquilo que a igreja crê. Dos 318 bispos reunidos em Nicéia, eles fizeram então essa profissão de fé. Essa profissão de fé, ela tinha uma função de determinar aquilo que a igreja crê. Ela não tinha nenhuma função litúrgica, não era a função, tanto é que ele não era recitado na Eucaristia, na celebração eucarística, não.
Para nós termos uma noção desse símbolo batismal, nós vamos ver o símbolo batismal de Cirilo, bispo de Jerusalém, nas suas catequeses, por volta do ano 348, corresponde então ao século IV. Qual era o símbolo da Igreja de Jerusalém, o símbolo de fé? Era sempre buscando esta questão batismal. Vamos lembrar que esses símbolos são símbolos que começam com a fé da Igreja. Então, começa no plural, cremos. É a fé da Igreja, professada pelos bispos, e depois assumida pelas comunidades na luta contra as heresias. Então, o bispo de Jerusalém tinha o credo que era próprio da Igreja de Jerusalém. E diz assim, primeira, em 3 partes. Cremos, agora vem, em um só Deus, Pai onipotente, artífice do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, o cremos é comum, depois cremos, depois, em um só Deus, Pai onipotente, artífice do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Agora não diz cremos, não, diz em um só Senhor Jesus Cristo. Então tem a parte teológica, se refere ao Pai, agora a parte cristológica se refere a Cristo. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus verdadeiro, gerado do Pai antes dos séculos, por meio do qual tudo veio a ser. Então aqui se faz essa referência a Jesus, falando da sua relação com o Pai na eternidade. Depois, ele fala da relação de Jesus Cristo com a humanidade na obra de salvação e diz, o qual desceu e se encarnou, se humanou, foi crucificado e sepultado, ressuscitou dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai e vem com a glória para julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Então, nessa parte que diz respeito ao Filho, nós temos 2 momentos, a sua relação interna com o Pai, na eternidade, e a sua relação conosco, na obra da salvação, a partir do momento da encarnação, da sua morte e ressurreição e da sua subida ao céu, né? E também a realidade escatológica, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Depois vem a terceira parte, e num só Espírito. Então, cremos em um só Pai, em um só Senhor Jesus Cristo, em um só Espírito. Então, a fé é única, a fé une todos na mesma profissão. Agora, aqui nós vemos o Espírito Santo e tudo aquilo que o Espírito Santo opera na história, né? Então, todos aqueles artigos que vêm aqui junto ao Espírito Santo têm como princípio a ação do Espírito Santo na história. Num só Espírito Santo, o Paráclito, fazendo referência a João, que falou por meio dos profetas, a inspiração profética. Num só batismo de conversão para a remissão dos pecados. E numa só Santa Igreja Católica, e na ressurreição da carne, na vida eterna. Todas essas realidades estão unidas ao Espírito Santo, à pessoa do Espírito Santo. Mas esta é um símbolo batismal da Igreja de Jerusalém. Mais adiante, já no Concílio de Nicéia, em 325, que aconteceu do dia 19 de junho a 25 de agosto, nós temos a profissão de fé dos padres, e esta é uma profissão de fé da Igreja. Começa assim, então, o credo niceno.
creio em um só Deus, Pai onipotente. Aliás, cremos, depois vem, em um só Deus, Pai onipotente, artífice de todas as coisas visíveis e invisíveis. Se diz que este símbolo de Nicéia, ele teve a sua origem do símbolo de Cesareia, da igreja de Cesareia de Palestina, e também de Jerusalém, que se viu como molde, então vai ter muita semelhança. E assim diz: cremos em um só Deus, Pai onipotente, artífice de todas as coisas visíveis e invisíveis. Agora, aspecto cristológico. Em um só nosso Senhor Jesus Cristo, único, só nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido unigênito do Pai. Então, até aqui nós temos esta referência à relação do Filho com o Pai. Agora, tem um acréscimo que não é bíblico. Esse acréscimo é um acréscimo que tenta resolver o problema ariano, que negava a divindade do Filho. E essa igualdade do Filho com o Pai. Então, o Concílio de Nicéia diz: e um só nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido no gênero do Pai, isto é, da substância do Pai. Isto é, consubstancial ao Pai, na mesma substância. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, nascido, não feito, de uma só substância, consubstancial com o Pai, o que em grego se diz homoousios, por meio do qual foram feitas todas as coisas que existem no céu e na terra. Então aqui nós temos essa relação do Filho com o Pai na eternidade e a divindade do Filho. Agora, a relação soterológica está ligada à relação do Filho a nós e à nossa salvação, o qual, por causa da nossa salvação, desceu, se encarnou, se fez homem, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, havendo de julgar os vivos e os mortos. Aqui termina a parte cristológica e depois diz: e no Espírito Santo. Então, esse é o símbolo niceno. Já em Constantinopla, em 381, houve um problema que entre o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla começou a duvidar da divindade do Espírito Santo, e a igreja foi chamada então a se posicionar sobre a questão do Espírito Santo. E nós vamos ver que aqui se faz a profissão de fé do Espírito Santo. Nós vamos ver depois como isso é feito. Então, no símbolo de Constantinopla, do ano 381, se diz o seguinte: a profissão de fé. Agora não é símbolo batismal, agora é a fé da igreja, e essa fé que regula a compreensão da igreja do mistério da salvação. Ele diz: creio, então, ligado ao Pai, a questão referente ao Pai e à sua eternidade. Creio em um só Deus, Pai onipotente, artífice do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui o Pai. Agora, não diz, preste atenção, que agora não é cremos, é creio. É a pessoa que é chamada a se posicionar diante da fé da igreja. Ele professa a fé, então é creio. E depois, então, a referência a Jesus Cristo. E um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus. Mostrando, então, essa realidade da sua relação com o Pai. Nascido do Pai antes de todos os séculos, então faz parte da eternidade. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. Ele é Deus, ele não é uma criatura divina, ele é Deus com toda a dignidade da divindade, na unidade com o Pai, por meio do qual tudo foi feito. O Pai cria por meio do Filho, o qual, em prol de nós, então agora a parte soterológica, a ação de Jesus na salvação, o qual
em prol de nós, homens, e de nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Se fez homem, que também foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos funciona como a dimensão da questão histórica, o dado histórico da realidade da paixão de Cristo. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu. Está sentado à direita do Pai e virá novamente para julgar os vivos e mortos, cujo reino não terá fim. Essa parte foi acrescentada, é parte bíblica, mas foi acrescentada para combater Marcelo de Ancíria, que Marcelo de Ancíria negava que, no final dos tempos, a humanidade e a divindade de Jesus se separaria. Não. Há uma unidade inseparável, humano e divina em Jesus Cristo, e por isso, acrescenta essa realidade. O seu reino não terá fim, é o mesmo Cristo, divino e humano. Depois, agora vem o artigo do Espírito Santo. E tudo aquilo que acontece é tudo obra do Espírito Santo na história e no Espírito Santo. Até aqui o Concílio de Nicéia tinha ido. Agora o acréscimo, sustentando a divindade do Espírito Santo. Vamos ver quais são. Essa declaração aqui é uma declaração, ele já havia morrido, Basílio de Cesareia havia já preparado, antes porque ele morreu em janeiro de 379, em 381, ao concílio. Então, neste momento, ele já havia preparado essa fórmula que é chamada fórmula indireta. Diferente de Gregório de Nazianzeno, que participou do concílio, Basílio já havia morrido, mas Gregório de Nazianzeno participou, que era da parte radical. Ele dizia que o concílio tinha que falar, o Espírito Santo é Deus. Mas ficou a fórmula de Basílio. Mesmo morto, ele ainda contribuiu para esse símbolo. E diz assim, e no Espírito Santo, fórmula de Basílio Magno, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho simultaneamente é adorado e glorificado, ele que falou por meio dos profetas. Os dados que nós temos aqui é o seguinte, o Espírito Santo é Senhor, o Filho é Senhor, o Pai é Senhor. Então, a mesma realidade da divindade. É o Espírito que dá vida, vivificador. É o Espírito que tem uma relação com o Pai e o Filho, ele procede do Pai. Aqui é o filioque, mas é pelo Filho. Com o Pai e o Filho, ele é adorado e glorificado, porque ele é da mesma divindade, participa da divindade, forma uma unidade divina, embora a sua pessoa seja distinta. Uma pessoa distinta, mas inseparável do Pai e do Filho. Ele que falou por meio dos profetas, inspiração profética. Agora, os artigos também estão ligados ao Espírito Santo. E a Igreja una, santa, católica, apostólica. Aqui aparecem as 4 propriedades da Igreja. Essas propriedades da Igreja já era todo um trabalho diante de algumas heresias eclesiológicas que diziam que eles eram a verdadeira Igreja e negavam a Igreja Católica. Então, as 4 propriedades para que se haja uma verdadeira igreja, una, santa, católica, apostólica. Confessa um só batismo, sempre o princípio da unidade, para a remissão dos pecados. E espera a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Ora, este símbolo constantinopolitano, quando veio o concílio de Constantinopla, este concílio de Constantinopla, ele então, não quis acrescentar nada, foi em 451, ele não quis acrescentar nada àquilo que os padres da igreja haviam falado no Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, em 325 e 381. Não quis acrescentar nada. E por isso, ali ele fez uma fórmula sintética
do símbolo chamado niceno-constantinopolitano, que nós também recitamos na missa. Então, nós temos duas fórmulas para a liturgia. A fórmula simples do símbolo apostólico, bem simples, da habilidade, da capacidade do povo recitar, praticamente todas as pessoas sabem recitar, é aquele que diz assim: creio. É diferente do Oriente. O Oriente, quando diz o símbolo, ele fala cremos, é uma fé comunitária. Já o Ocidente manteve a fé de tradição batismal, colocando a primeira palavra creio. Cada indivíduo é chamado a professar a sua fé diante da celebração que está acontecendo. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aqui há uma tradição onde se faz uma inclinação, uma pequena vênia, quando se fala da Virgem Maria, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Se faz uma pequena vênia. Padeceu sob Pôncio Pilatos, a dimensão histórica, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, também esse credo, nós temos, né, a sua realidade, o creio em Deus Pai, o creio em Deus Pai, o Pai eterno, a sua dimensão criadora, em Jesus Cristo, o seu Filho nosso Senhor, o seu Filho único nosso Senhor, é a única referência que se faz à divindade, da relação do Pai com o Filho, e já entra logo na questão da soterologia, a questão da sua encarnação por nós e para a salvação, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Por nós, então, ele se fez homem. Né? Então, e depois também aquela realidade que se faz, o acréscimo que se faz ao Espírito Santo, creio no Espírito Santo, e tudo aquilo que é a ação do Espírito Santo na história. O Espírito Santo age na Santa Igreja Católica, age na comunhão dos santos, age na remissão dos pecados, age na ressurreição da carne, age na vida eterna. E a comunidade diz amém. Depois eu vou dar uma continuidade, mas eu só quero então dizer esse símbolo niceno-constantinopolitano. Nós temos o símbolo simples e o símbolo niceno-constantinopolitano. É entre o símbolo apostólico pequeno e o símbolo niceno-constantinopolitano, que dá essa dimensão maior. Começa: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. A relação do Pai, o Pai como Criador. Creio, repete, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas. Então, a partir daqui, nós vemos a relação de Jesus com o Pai na sua divindade. Agora começa a sua relação conosco na humanidade. A questão soterológica. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Isto é, o símbolo niceno-constantinopolitano coloca para nós a importância da relação do Pai com o Filho. O símbolo apostólico não fala isso, mas fala da questão soterológica. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Questão de Marcelo de Ancira. Agora, creio no Espírito Santo, a realidade do Espírito Santo e tudo aquilo que o Espírito Santo realiza na história. É a fórmula de Constantinopla. Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado,
ele que falou pelos profetas. Procede do Pai e do Filho, tem um problema do filioque, mas isso é um problema depois, que poderia ser tratado depois, não agora. Creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Depois da gente trabalhar essa questão, fica em aberto agora a nossa reflexão sobre o credo na história, como ele chegou a ser colocado dentro da Eucaristia. Na Igreja Oriental, no século VI, ele entra dentro da Eucaristia e depois, posteriormente, vai entrando, inclusive, no Ocidente. Mas isso é uma outra questão, né? Então, vamos ficar na importância teológica que tem como resposta à palavra de Deus do credo, o símbolo apostólico ou símbolo niceno-constantinopolitano. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.